Olá, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de uma das ações mais amadas e odiadas da B3, a Oi. Com certeza você já ouviu falar dessa empresa, que ela é tão amada e tão odiada pela B3. Algumas pessoas acham ainda que é uma piada, mas muita gente especula no papel, então já deixa aqui nos comentários, marca aquele seu primo, cunhado, amigo que compra a Oi e você vive tirando uma onda com ele. Para a gente começar a falar de Oi, a gente tem que ter um panorama geral da empresa. A empresa já foi uma das maiores do Brasil. A Oi tinha 63 milhões de clientes, entre residenciais, comerciais, telefonia móvel, uma infinidade de clientes. Segundo o relatório da Oi, em 2.000 municípios ela atuava no passado sozinha no mercado. E em outros 3.500 municípios, ela que alugava para TIM e Vivo a estrutura. Mas para a gente falar da Oi e do futuro da Oi, nesse momento é muito importante a gente entender o passado da Oi. O Grupo Oi começou a ser formado em 1998, a partir da privatização da Telemar, que era um braço da Telebrás. Na época, a operadora foi arrematada por um consórcio formado por Andrade Gutierrez, GP Investimentos, Inepar, Fundos de Pensões e Lafonte. Esse consórcio adquiriu a Telemar por 3,4 bilhões de reais e o dinheiro foi financiado pelo BNDES e pelos fundos de pensão. Nesse momento, o BNDES e os fundos passaram a ser, ao mesmo tempo, acionistas e credores. Aí já no final dos anos 2000, esse consórcio começou a comprar diversas outras empresas para expandir os negócios da Telemar. Só que a grande maioria delas eram empresas cheias de dívidas. Uma dessas empresas foi a Telenorte Leste, conhecida como TNL. Ela também era dos mesmos controladores da Telemar, mas era uma empresa independente e atuava com o nome comercial de Oi. Já em 2003, o grupo compra a TNL pelo valor simbólico de R$ 1. Sabe por quê? Porque ela tinha quase 5 bilhões em dívidas. E em 2007, eles assumem oficialmente o nome de Oi. Já super endividada, a Telemar resolve comprar a Brasil Telecom no ano de 2010. Aí eu vou dar um bastidor para vocês. Quem controlava a Brasil Telecom era o Daniel Dantas. E o governo, que estava muito interessado, por meio dos fundos de pensão, em tornar a Telemar uma grande campeã nacional, também queria tirar o Daniel Dantas da jogada. Então o que eles fizeram? Ajudaram a Telemar a comprar a Brasil Telecom e formar essa grande empresa. A Telemar então comprou a Brasil Telecom por quase 6 bilhões de reais, o que na época disseram que foi um negócio ultra precificado. Quem financiou essa grana todinha aí para comprar a Brasil Telecom foi o BNDES e o Banco do Brasil. Olha que amor. E na época, a Brasil Telecom já veio com um passivo bilionário para Oi. Embora estivesse devendo uma grana preta, ela era uma empresa gigante e o governo queria que a Satélite se tornasse uma grande campeã nacional, de norte a sul do país. Só que a legislação na época não permitia a fusão dessas empresas. Mas aí o ano era 2010, nós estávamos aí no governo Lula e o governo Lula foi lá e ó, deu um canetaço, ficou bonito na foto e as empresas se juntaram. O ano ainda era 2010 e a empresa queria expandir ainda mais, embora estivesse devendo até as calças. Aí entra a maravilhosa Portugal Telecom, uma empresa tão boa e tão mal gerida como a própria Oi. Aí vem a Portugal Telecom e compra 23% da Oi. A mesma Portugal Telecom que tinha acabado de vender a participação dela da Vivo para a Telefônica. Ela, além dela dar uma bela grana para os controladores da Oi, ela ainda acerta que vai sacar 500 milhões de reais por ano em dividendos até 2014. Aí me faz lembrar, você que é acionista da Oi está recebendo aí algum dividendo? É, mas na época eles receberam muita grana. Aí a gente chega num momento da história muito interessante. As controladoras estavam mal das pernas, estavam devendo mesmo, a coisa estava feia. Aí eles montaram um esquema de 3 etapas para poder dar um up na Oi. A ideia consistia em 3 etapas: capitalizar as controladoras, aumentar o capital da Oi e juntar a Telemar e a Portugal Telecom numa nova empresa, a Oi Corp, que estaria listada então em São Paulo, Lisboa e Nova York. Vai vendo que a coisa só melhora. Na primeira etapa da negociação, a Portugal Telecom capitalizou as duas controladoras, que eram Andrade Gutierrez e a Lafonte, em 2 bilhões de reais cada uma. Na segunda etapa, houve um aumento do capital da Oi em 14 bilhões, sendo 8 bilhões em dinheiro e 6 bilhões em ativos da Portugal Telecom.
Dos 8 bilhões em dinheiro, 2 vieram do BTG e 6 bilhões foram captados no mercado. Pessoas como eu, como você, ou pessoas que têm ações da Oi, são parte desses 6 bilhões. Na terceira e última etapa, as ações da Oi foram incorporadas na Oi Corp. Tudo indicava que agora a empresa ia ter uma governança muito melhor. Não ia estar mais na mão daqueles poucos controladores, porque agora nós temos muitos acionistas. Só que daí uma gestora foi lá na CVM e falou: não, não vai ser bem assim não. Essa gestora foi na CVM para dizer o quê? Se esse plano fosse aprovado, já na etapa número 1, a Lafont e Andrade Gutierrez iam encher o bolso de dinheiro e pediu que eles não tivessem como votar na Assembleia que ia apreciar tudo isso, por uma questão de conflito de interesse. Aí esse processo foi levado adiante pela CVM, houve uma votação pelo pleno da CVM, nem sei se chama pleno da CVM, mas foi votado. E aí o que aconteceu? Eles decidiram que Andrade Gutierrez e a Lafont poderiam votar sim, se elas votassem pelo melhor interesse da empresa. E aí foi tudo aprovado, ficou todo mundo feliz, eles receberam o dinheiro e aí foram lá e pagaram o empréstimo que tinham do BNDES. Lembrando que o BNDES emprestou lá atrás na privatização, foi ele que emprestou o dinheiro para Andrade Gutierrez e Lafont comprarem a Oi. Aí veio um detalhe bem interessante. A Andrade Gutierrez e a Lafont investiram somente 200 milhões de reais na época da compra pelo consórcio. O resto, como eu já disse, veio financiado pelo BNDES. Só que, mesmo tendo colocado pouco dinheiro, eles sacaram dividendos durante anos da Oi. Ou seja, colocaram 200 milhões, tomaram o resto emprestado, receberam 2 bilhões de aporte, pagaram o BNDES, ficaram felizes da vida. Mas deixa eu voltar agora para Portugal Telecom. Lembra que a Portugal Telecom veio para criar essa grande mega empresa aí que o governo estava adorando? Pois então, havia então a promessa que em 2013 essas empresas iam fazer uma grande fusão e a Portugal Telecom ia injetar 3 bilhões de reais na Oi. Só que tinha um problema. Agora vem uma das partes mais legais dessa história. Só que o dinheiro da Portugal Telecom estava investido em uns títulos podres de uma empresa chamada Rio Forte, que era uma subsidiária do Banco Espírito Santo, que por sua vez tinha uma grande participação na empresa Portugal Telecom. Como esse dinheiro milagrosamente foi para o saco, toda essa questão foi embora e ninguém pagou nada e ficou tudo por isso mesmo. E o resumo dessa novela ficou mais ou menos assim. A Portugal Telecom foi vendida, a Rio Forte quebrou, o Banco Espírito Santo sofreu intervenção do Banco Central Português e a Oi entrou em recuperação judicial. Aí de lá pra cá a gente mais ou menos conhece a novela, né? A Oi foi descumprindo um monte de determinações que tinha junto à Anatel, foi tomando multa do governo, aumentando o passivo trabalhista, entrando cada vez mais numa bola de neve de dívidas, de má gestão, de tudo isso que tá todo mundo aí careca de saber. Agora eu vou dar um panorama para vocês mais ou menos do que está acontecendo. A Oi está tentando sair da recuperação judicial e para isso ela vai promover uma série de leilões de partes rentáveis de sua operação para poder levantar dinheiro, pagar as dívidas e tecnicamente voltar ativa. A Oi deve hoje cerca de 26 bilhões de reais e pretende levantar dinheiro com os leilões da sua rede móvel, de parte da sua fibra ótica e de data centers. A expectativa é que após esses leilões a empresa ainda fique com um caixa positivo de 11 bilhões de reais, ou seja, ela pagaria as dívidas, levantaria a recuperação judicial, voltaria a trabalhar e ainda teria bastante dinheiro em caixa. Aí a gente chega no ponto mais importante, no ponto decisivo desse vídeo. Vale a pena comprar Oi? Lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda. Simplesmente a gente está discutindo se a empresa tem fundamento ou não tem fundamento no médio e longo prazo. Bom, eu estou comprado em Oi por cerca de 68 centavos mais ou menos. Hoje ela está me dando aí mais de 160% de lucro. Mas ela é uma empresa, para mim, no meu ponto de vista, altamente especulativa. Por quê? Porque ela já tem esse passado aí de intervenção governamental, de uma série de acionistas e controladores que não estavam nem aí para Oi. Então eu fico pensando assim, beleza, ela vai estar capitalizada em 11 bilhões de reais. Só que quais são os planos da companhia? O que interessa para mim hoje, para eu ficar posicionado ou sair dela, é quais são os planos. Se ela está vendendo o filé mignon da sua companhia hoje para TIM, para Vivo, para Claro,
eu não tenho certeza se ela vai ser uma empresa forte para o futuro. Acho que ela pode focar aí na ideia do 5G que está vindo para o Brasil, ela pode focar na questão da fibra ótica, que é um ponto forte da Oi, pode. Ela ainda tem uma operação muito grande no Brasil? Tem, mas o maior problema para mim hoje é gestão. O passado, conforme nós vimos aí na história, nos ensina que a história da Oi ela é coberta de intervenções governamentais, picuinhas, gente que entra simplesmente para sugar a Oi, para receber dividendos e não realmente para projetar a Oi para o futuro. Então, eu não sei se ela é uma empresa boa, o futuro dirá, talvez você esteja vendo esse vídeo hoje no futuro já e vai dizer, poxa, o cara se desfez das ações da Oi, a Oi hoje está valendo R$ 50. Lembrando que lá em 2012, mais ou menos, os papéis da Oi valiam cerca de R$ 100. Então, em resumo, investidores, essa é uma decisão que é só de vocês agora, de ficar da Oi, entrar na Oi, vender o papel agora com essa possível alta depois dos leilões, aí fica com vocês. E se você gosta da Oi, tá comprado em Oi, deixa aqui nos comentários, marca alguém que você sabe que investe em Oi, que é testemunha de Oi, não vende por nada, tá comprado lá desde 50 centavos, 60 centavos, ou aquele seu amigo que comprou lá 2, 3, 5 reais e tá choramingando até hoje. Tá bom? Deixa seu like então, curte, compartilha com os amigos e segue o Felipe.